Boa noite, camaradas. Mais um TV Mulheres. TV Mulheres 137. A chapa identitária engana a trouxa. Cai nessa quem quiser, né? Nós aqui no Coletivo Mulheres Rosa Luxemburgo, o Coletivo de Mulheres do PCO, vamos mostrar para vocês que só cai nessa chapa de se for muito trouxa mesmo, hein? E hoje nós temos a nossa companheira Stefânia Robustelli. Oi. A Silvia Mendes, lá de Minas Gerais. Boa noite, companheiras e companheiros. E temos o nosso companheiro aí, o Renê da Silva Bastos, na produção. Qualquer dia a gente bota ele aqui para vocês verem a cara dele. Tem um monte de gente que não conhece. Vou pegar ele de surpresa. Bom, gente, para começar, eu queria pedir para todo mundo compartilhar muito esse programa, porque além de ser muito importante que a gente vai contar para vocês aqui, para as pessoas não serem enganadas, a gente também precisa aí aumentar o número de pessoas inscritas no canal Reserva, COTV Canal Reserva, porque como vocês sabem, o Alexandre de Moraes bloqueou todas as nossas redes sociais e derrubou a COTV, né? Que a gente tinha lá mais de 111 mil inscritos, e foi bem depois dos 100 mil inscritos que a coisa começou. De 100, demorou muito para chegar em 100 mil inscritos, quando chegou, para chegar nos 111 mil, foi muito rápido. Aí o Xandão foi lá e fez o quê? Pá, derrubou o nosso canal. Então é importante que vocês divulguem, porque tem gente que não encontra, né? Tem dificuldade de encontrar o nosso canal, acha que não tem, que acabou, tal, né? A gente já tem também o Torne-se Membro. Tem o cardápio aí? Não sei se tem, não me recordo, mas já pode tornar membro a partir de R$ 14,99. Você já pode se tornar membro do nosso canal. Vamos dar aqui uma boa noite para o pessoal que está esperando a gente. O Halisson, chapa pega trouxa, isso mesmo. Aurélio dos Santos, que mandou não sei o que é isso. É sal, um temperinho aqui para o nosso programa. Boa noite para o Gabriel Teles, Marcel Santos, o Anderson, que é nosso companheiro aqui de Mauá, pertinho aqui, de Santo André. A Lu Verdão, que mandou um cachorrinho bonitinho para a gente. A Natália Araújo, que está aqui incentivando o pessoal para participar do Congresso, 11º Congresso Nacional do Partido da Causa Operária, que vai acontecer agora nos dias 11, 12, 13 e 14 de agosto. Se você não vai poder participar, vocês podem fazer um financiamento do nosso congresso, porque vão vir pessoas do Brasil todo, e a gente está vendendo a nossa rifa Vai para Cuba, para poder financiar o congresso, pagar o transporte do pessoal que vem de muito longe, alimentação, a estadia aqui em São Paulo, né? Então, é muito importante que o pessoal colabore, contribua com o PCO, porque vocês sabem que a gente não recebe dinheiro da burguesia, a gente não tem nada com o IREE, por exemplo. Também temos aqui a Eliana Monteiro da Silva, a companheira Elisandra, que está aqui com essa foto de cabelo vermelho, também está muito bonita. Eu falo que ela parece uma boneca. A Berta Pereira, o Fábio Silva, Compa 29, o Tiago Leal Toledo e a Adriana Machado, lá de Nova York. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso primeiro videozinho. E o presidente Lula sancionou as regras para a eleição do ano que vem. Os votos passam a ser impressos a partir de 2014. O eleitor vota eletronicamente e a urna imprime o voto, que fica armazenado.
A justificativa do governo para o retorno do voto impresso é que, com ele armazenado, o Tribunal Superior Eleitoral não terá problemas, Ana Luísa, para fazer uma auditoria, caso, é claro, o TSE precise fazer alguma auditoria. Sem dúvidas, Leite. Uai, seu app de vídeos curtos. Olha, gente, não é interessante isso? Sabe por que que não passou isso aí, gente? Você sabe, Silvia? Sabe, Stefânia? Por quê? Não sei. Porque o STF cortou. Foi o STF que... Não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Não. Já Assim desde como... aquela época... Já desde aquela época é difícil, né, entender por que tanto medo de ter um voto impresso dentro da urna. Quem que era o louco que ia querer uma recontagem só por ser fascista, né, na época? Não tinha ainda, né? Não. Quer comentar, Silvia? Esses mistérios, né, que é da política nacional, né? Qual que é o medo do... A pergunta que devia ser feita é em que a impressão do comprovante, né, que na verdade é uma espécie de um comprovante, né? Em que ela poderia prejudicar a eleição, né? Qual que é o sentido? Tem que ver qual justificativa que eles deram, né? Vai ver que é uma coisa ecológica, né? Imagino aqui, né? Para não gastar papel. É porque é tudo muito, muito, muito confiável, entendeu? Ok, que é só aqui no Brasil que é desse jeito, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que eles vieram aqui agora, né? Aquele cara que eu não sei quem o nome dele agora, aquele negão, vocês sabem? Eu vi, mas eu não lembro o nome dele também. Ele diz que todo mundo pode ficar tranquilo, que é tudo confiável, tudo funciona perfeitamente bem, então que nós, brasileiros, podemos acreditar em tudo e inclusive, no que ele estava dizendo, né? Porque vocês sabem que o imperialismo, eles são super... Bom, tem que tomar cuidado, né? Para não falar muita coisa. O STF vai investigar as fake news que a Globo, a Veja, o Estadão e a Folha criam contra o Lula. Sempre tive confiança nessa instituição. O que é esse colarzinho dele aqui? Eu acho que é uma folha de cannabis, né? Não? Parece. Tá até com o cigarrinho na mão ali, né? Deve ser a esquerda, né? Paz e amor, eu imagino. Tem uma coisa engraçada que está acontecendo agora, né? Eu estou percebendo com aquele Molon, né? Aquele traíra lá. Você vê que é engraçado que tem uma campanha, né, dos artistas, né, da Anitta, das pessoas, tudo apoiando ele, porque eu não sei, né? Porque o cara é um traíra, né? Mas a gente sabe que ele é patrocinado pelo Lehman, pessoal da Tabata lá, né? Mas você vê, você vai no Twitter dele. Não, você vai no Twitter dele, apesar de ter esse pessoal famoso aí apoiando ele, você vai nos comentários, todo mundo só falando, né? Você é um traidor, eu vou votar no PT, você que rompeu o acordo, não sei o quê. Então você vê o público, né, reconhecendo que o cara é um traidor, né, que o cara não merece confiança, e ele postando o apoio dos artistas e passando por cima da opinião do público como se ninguém tivesse percebendo nada, né? Então você público... vê, né, por que eles querem proibir? Não, você junta isso ao fato deles quererem proibir as críticas ao sistema, né? Então, realmente, assim, o que está em marcha um apagamento assim da opinião pública mesmo, né? Porque eles querem realmente passar por cima e impor a realidade que eles querem. Não, né? Opinião pública não, opinião do povo, né? Opinião pública não, opinião do povo.
do povo. Não, opinião né? pública que eu digo opinião. Não, eu sei então, mas eu acho que exatamente. Porque o povo, né? O povo são os trabalhadores, e os trabalhadores estão vendo, estão lá criticando, ele está fazendo de besta, né? Fazendo de conta que tá, né? Que tá tudo de boa. Então, é impressionante a cara de pau. Você vê que o povo está percebendo e ele continua nessa campanha como se não tivesse ninguém tivesse percebendo nada. É surreal, assim. Então você os vê, artistas né, aí, vai, né? Os artistas aí que apoiam ele podiam ir lá ler, né, o que o povo está escrevendo, né, para ver se ficam mais espertos, né? Ó, chegou aqui também. Adriana Machado mandou uma raposinha pra gente. Chegou também a Lídia Ribeiro. Não, falar essa raposinha, já que tu falou da raposinha, não, que a Maria Ângela comentou que ela sempre quis alertar que essa raposinha não é uma raposinha, é um cachorro. É um cachorro japonês, sei lá. Eu não sei se vocês têm. Akita! Deve ser um Akita. Agora que você falou, é um Akita. É um cachorro, é um Akita. Ah, tão bonitinho. Ela falou, não é uma raposa, é um Akita. Aí... Olá, Lula, Bozo, Biro, Simone, homem não. Boa noite. Só o Bolsonaro, né? Homem não, só o Bolsonaro para ela. Solange Pereira, boa noite. Nilza Ramos, boa noite. Sem chance. De Minas Gerais. Quem que é? Contagem. Sem chance? Você conhece, Silvia? Você é de tem Contagem. os companheiros de Contagem, mas a Aparecida... Não, a Aparecida Diniz, ela entra Aparecida Diniz. Diniz, pois é. Bom, mas vamos lá para a nossa primeira pauta. Bom, companheiros, é o seguinte. O coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo vem fazendo alguns... Nós mudamos a nossa forma de fazer reunião, né? E a gente vem discutindo textos. Antes a gente não fazia isso com regularidade, mas agora a gente está fazendo com regularidade, né? Toda reunião a gente está fazendo discussão teórica. Até porque, como já disse Lene, né? Sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Tá bom, gente? Então, é importante que nós, mulheres, né? Que a gente que a gente estude, que a gente entenda o marxismo, que a gente entenda de política. Eu vejo quando eu saio fazer atividade de rua, a Estefânia faz muita atividade de rua, queria saber se ela vê isso também, que as mulheres são mais quando a gente vai abordar para panfletar, para conversar, para oferecer jornal, revista, tal, as mulheres estão sempre mais assim, reticentes, parece que a gente está com piolho e vai passar piolho para elas. Você percebe isso, Stefania? Eu gosto muito quando o cara não quer dar atenção para o que você vai falar e a mulher que se impõe, né? Diz, não, vamos, assim, tipo, você oferece jornal, o cara não quer e a mulher vai lá, não, mas eu quero. Isso daí eu fico bem feliz, tá? Mas é pouco legal, que acontece, né? Mas é pouco. Não, é pouco. Justamente por ser pouco, dá uma alegria, assim, quando você vê. Não, quando acontece é bom, mas, na verdade, a minha maior questão é isso, porque tem um movimento desde sempre, né, na sociedade capitalista, de ensinar para as mulheres que política é coisa ruim, que elas não têm que se envolver com isso, né? E é exatamente porque se as mulheres se interessarem, nós somos metade da população, né, gente? Se toda mulher se interessar por política e correr atrás dos seus direitos, entrar na luta, não vai sobrar pedra sobre pedra. E nós começamos a fazer uma discussão, acho que foi o mês passado, né, sobre a prostituição e as maneiras de combatê-la, da Alexandra Kollontai, revolucionária, né, russa. E eis que
acontece o quê? Aparece... nem lembro se foi você, Stefânia, que trouxe aquela matéria falando do Fatal Model. Não fui eu que... eu tirei esse print. Eu entrei no site e fiquei abismada com o que tinha lá, e aí esse print foi uma das coisas. Mas não foi eu que... Acho que foi a Luísa Maranhão. Eu não lembro quem que mandou a matéria, né? Uhum. E a matéria não está entrando aqui. Mas foi... não, desculpa. Pode falar. Que eu tô... Não, então, não fui eu que trouxe, mas quando eu ouvi a discussão, nossa, por isso que eu entrei no site logo na hora lá, porque eu achei muito chocante, assim. E isso é ótimo para você, porque o pessoal, quando você vai falar mal da Rede Globo, o pessoal tem muito o pessoal esse pessoal que tem metido a democrático, né, fala muito que não, mas a gente não pode demonizar nenhuma imprensa, porque todas têm o seu lado bom e lado ruim, não sei o quê, né? Aí um pouco depois dessa matéria aí, eu fui num evento aí, a menina falou isso, né? Aí eu peguei e falei, mas tu sabia que a Globo patrocina a prostituição? Aí mostrei esse print para ela, né? Ela ficou, nossa, eu disse, pois é. Então, tu acha que se essa imprensa patrocina uma coisa dessas e ela tem o poder de influir no que as pessoas vão fazer e pensar se ela está ganhando dinheiro com prostituição, tu acha que a política dela vai ser a favor ou contra que isso continue na sociedade? Aí ela pensou, porra, é foda, é mesmo, né? Então, assim, se tem uma imprensa que está ganhando dinheiro propagando uma coisa dessas, você tem que demonizar, porque não tem como ser bom, né? Isso daí. Pois é. Então, do que nós estamos falando, gente? Sobre um portal de internet chamado Fatal Model, né? Que começou a aparecer bastante no Brasileirão, né? Então, eles se dizem assim, startup do sexo, e eles falam que eles são, que tem um argumento de assim, o slogan dele é segurança, respeito e empoderamento, né? Então, eles falam que eles não são uma empresa de acompanhantes, né? Na verdade, de prostituição, né? Porque eles são um portal de internet que facilita que as pessoas se encontrem. As pessoas que estão oferecendo o serviço e para quem quer comprar o serviço, né? E a Globo divulga muito isso daí. Se vocês entrarem no site deles, vocês vão ver aí no portal, né? Vocês vão ver várias. Ó, gente, é meio nojento, tá? E eles dizem o seguinte, que assim, que eles são uma empresa de tecnologia, uma ferramenta, né, na forma de um portal de internet que facilita tanto para os clientes como para os profissionais do sexo, né? Falam que eles querem empoderar os profissionais do mercado adulto, né, rompendo tabus sobre a profissão e atuando como um facilitador do contato com o cliente através da tecnologia. Logo que você abre o site, né? A empresa foi criada em 2016. Você vê lá que eles dizem que a prostituição ela é legalizada no Brasil, né? Que ela é legalizada, mas ela não é regulamentada. E já começa aí a enganação, né? Porque no Brasil a prostituição ela não é legalizada. Ela é reconhecida como uma atividade que existe no país. Tem o COB, que é a classificação
brasileira de ocupações, desde 2002, está sobre o número 55.198-05, né? E como a Estefânia colocou aí, né? Independente de ser legalizada ou não, né? Ninguém deve fazer propaganda disso, incentivar, né? Porque a prostituição, ela é uma situação de degradação gigante, né? Tanto para a mulher quanto para os homens que procuram esse serviço. Aí teve um projeto de lei do Jean Willis, né? Que quando ele era do PSOL, foi em, deixa eu ver, 2012 ele propôs. E aí, em janeiro de 2019, o projeto foi arquivado, né? O ramo de prostituição no Brasil movimenta 200 bilhões por ano, né? E aí, dentro das nossas discussões, né? O pessoal falou assim: ah, mas tem homem que se prostitui também. Tem, só que 75% das pessoas que se prostituem são mulheres de entre 13 e 25 anos. Esses são dados de uma pesquisa da Fundação Francesa Celis, ela que foi de 2012, né? E na época tinha 40 milhões de pessoas que se prostituíam no mundo, sendo que 75% desses 40 milhões de 2012, né, são de mulheres entre 13 e 25 anos. Aqui no Brasil, a ONU fez um estudo sobre AIDS e chegou em 547 mil acompanhantes no país, né? Só que isso foi antes da pandemia, e a gente sabe que depois da pandemia, ou com a pandemia, milhares de mulheres passaram a se prostituir para poder botar comida dentro de casa, dar comida para os filhos, porque, como todo mundo sabe, as mulheres foram as primeiras que perderam o emprego, né, na pandemia. Aliás, em qualquer situação de crise, as mulheres são as primeiras que perdem o emprego, né? E um outro dado bem interessante, porque eles ficam falando aí de empoderamento, é que 90% dessas mulheres têm um cafetão. E no final, a Fatal Model ela é mais ou menos isso, um portal de cafetinagem, né? Porque, como vocês sabem, eles vão ficar com dinheiro, né? Tipo 99, a Uber. O cara trabalha para caraca e eles ficam com uma parte grande do dinheiro. A Fatal Model está fazendo propaganda aí em time de futebol, ó, tem aí o Piauí, Altos do Piauí. Não sei se o Renê conseguiu pegar imagens aí, mas no site, eu não estou vendo aqui, deixa eu ver, no site tem o menu, né? Vou ler aqui alguma coisa que tem aqui para vocês verem. Tem acompanhante, né? Beijo grego, que eu não sei o que é isso. Beijo na boca. Bondage, que faz parte do sadomasoquismo aí. Chuva dourada, chuva marrom. Dominação, dupla penetração. Face fuck. Fisting. Se eu não me engano, tem um nome que chama fuck fisting, se as pessoas ligarem aí o que é. Massagem tântrica, massagem tradicional, masturbação, penetração com acessórios, dupla penetração, tripla penetração e tudo quanto é coisa. Tem também filmes pornográficos. Aí a gente, na nossa pesquisa, lembrou também, né, que em 2014, na Copa do Mundo, o Luciano Huck, ele quis fazer um quadro lá no programa que ele tinha lá, que era para aproximar... Pode falar. Era namorada... Não, era Namorada para Gringo, o nome do quadro. Né? Eita. Pois é. Era tipo concurso, né? Eu não cheguei a saber exatamente o que ele ia fazer.
Mas arrumar mulher para os gringos que iam vir para o Brasil aí para assistir a Copa do Mundo, o negócio ficou ruim. Ele postou isso num dia, no outro dia já tirou. O pessoal que fez as críticas falavam que ele está se incentivando a prostituição, e estava mesmo, né? Mas a Globo defendeu ele, falou que não era nada disso. Bom, na nossa matéria, a gente colocou aí que, tipo, tem nada que empoderar a mulher sendo prostituta, que isso daí, né, é uma super demagogia aí, uma hipocrisia, né, porque, assim, por um lado, eles estão divulgando aí a rodo a prostituição, né, as mulheres, que a grande maioria que se prostitui é por necessidade, por falta de comida mesmo. A pessoa está numa situação terrível, na pobreza extrema, e vai fazer alguma coisa, sobra para ela, porque não tem emprego. Aí, quando ela tem um emprego, vai lá o cara e bate na cara dela, porque ela atrasou, porque foi levar a filha no médico e atrasou de começar a faxina na casa dele. Quer dizer, que é uma situação aí que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? A burguesia, por um lado, critica a prostituição, né? Tipo, não dá direito, porque assim, acho que é bem bom deixar claro a posição do Partido da Causa Operária, do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo. Nós somos contra a prostituição. A gente entende que isso é uma situação extrema de... Nem acho palavras assim. Degradação total das mulheres, né? E que a grande maioria acaba se prostituindo por necessidades. Tem alguma outra forma de prostituição que tem a ver aí com a questão da imoralidade da burguesia mesmo, né? As prostitutas de luxo e tal, mas lembrando que, além de ser uma questão que denigre a mulher ao mais baixo nível, né? E os homens também, né? Que procuram, porque vamos combinar que, assim, que é isso, né? Então, um socialista não pode ser a favor desse tipo de coisa e muito menos ir lá se aproveitar, né, dessas mulheres que estão nessa situação de extrema... Bom, se aproveitar disso. No entanto, o partido é a favor da legalização da profissão, porque enquanto existe esse tipo de coisa, as mulheres têm que, pelo menos, ter um pouco de segurança e sair também dessa zona obscura aí, que as mulheres prostitutas ficam. Então, assim, não incentivar, mas também, já que existe, né, nós estamos nessa fase aí de degradação do capitalismo total, ter um pouco de dignidade para essas mulheres, ter acompanhamento médico, porque é uma atividade super insalubre. Por exemplo, as mulheres ficam muito expostas a pegar doenças sexualmente transmissíveis, e a gente sabe que, por exemplo, o HPV é uma doença sexualmente transmissível que causa câncer. E a gente tem a AIDS, né? E então vou passar a palavra para as companheiras, que eu já falei bastante. Silvia. Então, nossa, é uma coisa assim, né? Então, a gente pensar muito mesmo a respeito disso, né? Isso ter chegado numa plataforma vamos dizer, uma espécie de uma uberização, né, da prostituição. Uma coisa assim, por exemplo, a gente sabe que todo esse processo de uberização, uma das coisas que mais chama atenção é a completa falta de direitos trabalhistas, né? Então, quer dizer, a situação trabalhista, né, dessas mulheres que acabam, né,
indo para a prostituição por questões econômicas. Claro, o problema é um problema econômico, né? E tem essas, né? Você falou dessas que estão passando fome, mas tem as de classe média também, né? Para pagar a faculdade, a gente sabe que muitas moças né, tem essa questão do acompanhamento, da prostituição que eles falam de luxo, que são meninas de classe média, que têm uma situação né, material mais ou menos normal, mas tem um sonho de fazer uma viagem, comprar uma roupa mais de luxo, enfim, né, um sonho de consumo, e acaba sendo atraída por questões sempre econômicas, né? Você falou a questão das mulheres, que é a maioria, mas a gente tem a questão também dos LGBTs, né? Principalmente as trans, né? E as travestis, que é porque a maioria não tem emprego, elas têm que se prostituir, porque não consegue se escolarizar, não consegue arrumar um emprego, é muito discriminadas, né? Ou discriminados, ou discriminadas, não sei. Então, também, né, é uma questão econômica também, né? Outra coisa que chama atenção é o slogan deles, né? Segurança, dignidade e empoderamento. Qual a garantia que alguma mulher dessa... Tudo bem, tem esse rastreamento, né? Mas você vê o próprio Uber agora, que tem todo o rastreamento, né, teórico, o tanto de violência que esses motoristas de Uber têm sofrido. Qual a garantia que essas mulheres têm alguma segurança a mais do que as outras, né, que não usa essa plataforma? Dignidade. Qual é a dignidade da prostituição, né? Qual é a dignidade? É a dignidade de uma sujeição por questões econômicas, sempre. A maioria das mulheres que buscam a prostituição são mulheres pobres. Isso é claro. A gente vai ter uma classe média baixa e alguma coisa aí de uma classe média que, por uma questão ou outra, acaba também, mas sempre é questão econômica. Então, não tem dignidade nenhuma. Não sei aonde que vai... Da onde que eles vão dar dignidade para essas mulheres. E o empoderamento, que é a palavra-chave, né? A pegadinha, né? Então, essas mulheres agora são empoderadas. Por quê? Né? Por que elas seriam empoderadas numa profissão dessa? Né? Qual que é o empoderamento? E chama atenção também a questão de estar sendo divulgado justamente no meio do futebol, que é um meio, né, masculino. Então, quer dizer, não muda nada, né? A situação delas pode até piorar, né? Que é a questão do Uber também. Igual você falou, uma espécie de uma cafetinagem aí, uma cafetinagem uberizada aí, né? Igual a Uber faz mesmo com os motoristas de aplicativo, tudo. Teria mesmo que a gente, né, pesquisar mais e entender mais como é que é a situação delas, mas não vai nem dar segurança, nem dignidade, muito menos empoderamento para essas mulheres. Isso é óbvio, né? Olha só, a companheira Lídia Ribeiro aqui no chat está falando que saiu na BBC uma matéria sobre as profissões que serão extintas e as que vão aumentar. Entre essas últimas, tem profissionais do sexo. Óbvio, né? A gente está indo para o buraco. Volta para a gente. Renê, a gente está indo para o buraco. Não tem emprego para ninguém. Ué, faz sentido, né? Faz sentido isso. Você quer comentar, Stefânia? Então, eu acho que essa coisa do empoderamento, que explica isso é justamente o fato
isso é patrocinado pela Globo, né? É o que eu estou dizendo, se ela patrocina isso, e ela tem o poder de imprensa nas mãos, é claro que ela vai querer vender ela divulga, isso como uma né? coisa, não é patrocínio, uma coisa benéfica. Aí a gente não sabe até que ponto vai essa influência da Globo nesse site, veja né? bem, ela tem não sei, o Renê, a Globo tem aí, como é que chama? Negócio aí para passar o Brasileirão? Não é isso, Renê. É que homem que sabe dessas coisas aí de futebol. Olha eu sendo feminista. Não, mas é isso mesmo. A maioria do público de futebol é homens, né? No Brasil né? Isso, direitos, Tem direitos para coisar o Brasileirão? Coisar? Tem nos canais pagos. Ixi, ainda nos canais pagos. Bom, gente, aí eu queria fazer mais um comentário que tem a ver com essa história do empoderamento e da coisa identitária que a gente discutiu, assim, que tem duas questões aí no identitarismo. Tem um lado do identitarismo que quer proibir a prostituição, né? Então a gente entende o quê? Que proibindo a mulher vai ficar mais ferrada ainda, né? Sem ser proibida, entre aspas, porque, como vocês sabem, né? A PM cisma, catar a mulher, dar uns cacete nela em qualquer lugar, normal, né? Ela sem proibir, né? As mulheres não têm segurança nenhuma, né? Porque assim, ela até pode pagar o carnezinho do INSS lá, já que a atividade consta lá no COB, né? Mas você vai lá pagar um carnê escrito assim, prostituta? Acho meio difícil, né? Então, assim, proibindo só ia dificultar mais a vida da mulher que já está ferrada. Por outro lado, tem esse pessoal que normatiza, que acha que, tipo assim, é normal ser prostituta, faz parte, né? O que tem, né? Não vê essa questão aí dessa degradação total, dessa falta de dignidade, porque não tem nada de digno. Em relação à segurança, eu também acho que eles estão mais preocupados com a segurança de quem vai contratar, viu, gente? Você vê lá no site, tem lá foto, tem que ter, como chama? Foto para saber quem é, se essa mulher é o que ela fala, tal. Acho que estão mais preocupados com a segurança da pessoa que vai contratar do que da mulher, porque a mulher em si, a partir do momento que ela vai lá com alguém, que segurança que ela tem? Que ela não vai apanhar, que ela não vai ser morta, que ela não vai... Entendeu? Nossa, pode ser uma coisa meio nada a ver, mas eu vou falar porque foi uma coisa que me veio à cabeça depois que a gente falou sobre esse site aí. Eu fiquei pensando, né, meu? Os filmes, por exemplo, aquele filme Uma Linda Mulher, né? Outros assim, que a gente durante tanto tempo achou que é um filme bacana, né? Romântico. No fim das contas, é tudo parte de um projeto para justamente tornar atraente o fato de você se prostituir para um cara rico, né? No final das contas, esse filme é isso, é um cartaz para isso, né? Para normalizar isso, né? Para a pessoa, para a mulher entrar num site desse e achar que isso daí é chique, né? Que o cara vai ser um príncipe com ela e não sei o quê. É incrível. Eita, olha isso, esposa e acompanhante. Beleza. Poliamor, né? Poliamor. Pois a gente quer deixar bem clara essa questão aí, porque, vou falar de novo, nós somos contra, né, a prostituição, mas nessa situação que a coisa está, a gente entende que teria que ser legalizado e as mulheres terem direitos, e principalmente cuidados com a saúde, acompanhamento médico, poder ter aposentadoria, se ela ficar doente ou ela engravidar, né? Porque a gente colocou também aquela questão de que
a burguesia, né, por um lado, está aí incentivando, e por outro, se ela engravidar, né, acidente de trabalho, ela não pode fazer aborto, gente, porque é proibido, né? Se ela tiver um acidente de trabalho, né, engravidar, acabou. E aí ela também não vai receber nada do Estado durante a gravidez, durante né, ter acompanhamento, ter licença maternidade. Ali, essa foto é quem? O Monark? Fazendo propaganda para Fatal Model? Ah, gente, não vi. Mas o Monark, ele já... o Moro. O Moro também. Já sabe que ele não é flor que se cheire, né? Agora a mesma Globo que tenta pintar o Monark de fascista, né? Tá do lado dele, e claro que com muito mais força, né? Para divulgar. E o Moro também, é o Moro no programa. Foto com o Moro e a Fatal Model no fundo, patrocinando o programa. Isso daí que deveria ter dado muito mais polêmica do que o que ele falou dos judeus. Aí, ó, Fatal Model é respeito. E ninguém falou nada, né? Ninguém quis cancelar ele por causa disso daí, né? Cara, é nojento o negócio. Bom, companheiro. E é também um jeito de atrair também, né? Uma classe média, as mulheres, né? As moças jovens, de classe média para essa, pelo menos da classe mais baixa, né? Para esse mundo da prostituição, né? Porque você vê, é uma coisa toda glamorizada, né? Não, passa na televisão, passa na Globo, é uma coisa bacana, né? Daqui a pouquinho vai ser assim. Vai ser uma coisa, né? Assim, é muito doido isso, viu? E deve ter muita gente ganhando muito dinheiro aí atrás disso, com certeza. Né? Muito! São 200 bilhões por ano no Brasil. Bom, tem que ver da onde que é essa Fatal Model, da onde surgiu isso aí, porque quem que está por trás disso? Que a Uber é americana, né? Acho que é americana, né? A maioria dessas... Né? Se a Globo está impulsionando, vem do imperialismo, ai. Não tem outro lugar. Se a Globo faz a divulgação aí, a torta e a direito. Bom, boa noite aqui, tal. A gente recebeu aqui. A Solange Pereira mandou uma carinha caindo o queixo, acho que foi na hora que começou essa... O Sou Eu mandou uma carinha de pensativo, ao vivo mandou uma piscadinha. O LC29 mandou, acho que é um café. Deve ser um cafezinho quente, gostosinho que tá chovendo. A Silvia Mirro mandou um cachorrinho, esqueci o nome. Akita. O Roberto França colocou assim: Fatal Models é mais limpa que a Globo. Andréa Diniz mandou um super chatão pra gente aqui, ó. Excelente análise, mulherada. Obrigada. Ela que estava toda bonitona ontem na nossa reunião do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, que acontece aos sábados às 14 horas. E agora nós estamos lendo e debatendo outro texto da companheira, camarada Alexandra Kollontai, que chama O Comunismo e a Família. É muito legal. E não sei, agora a gente tem agora um WhatsApp só para o nosso coletivo, que eu não sei o número, que sabe como é que é, né? Companheiras estão boicotando o meu superchat? Não, companheira, eu li agora, eu li tudo, eu não tinha lido nada, tinha lido um monte, né? Bom, mas é isso. Quem quiser participar do nosso coletivo de mulheres, pode entrar em contato com a gente. Vamos aí com o nosso e-mail do coletivo, que é
mulheres.pco@gmail.com. Para o próximo programa, eu juro que eu pego o número do WhatsApp do coletivo. A Silvia falou que a bateria dela tá ruim. Coloca, não tem como puxar aí um fio para você ligar, porque a gente vai entrar agora numa pauta muito importante, que é sobre a chapa pega trouxa da terceira via. Será que a Silvia congelou, né? Ô, Renê, a Silvia congelou. Solta o... Bom, desde que a gente viu a indicação da Mara Gabrilli para vice da Simone Tebet, o que aconteceu? A gente já viu ali a tramóia, né? Que estão fazendo aí, colocando uma chapa de 2 mulheres, e uma delas ainda é deficiente física, né? Porque a Mara Gabrilli sofreu um acidente e ela é tetraplégica, né? Quando ela coloca, inclusive, que ela entrou na política para o bem do mundo, do universo. Vamos soltar aquele vídeo muito, muito bom aí que a companheira Stefânia passou para a gente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é fato já sabido que a presidente Dilma cometeu as pedaladas e assinou os decretos não autorizados por essa casa. Isso é crime de responsabilidade. E já há razão suficiente para que a gente dê andamento ao processo de impeachment. Mas se a gente fizer uma visão um pouco mais alongada, mais aprofundada, a gente vai perceber que está sobrando crime. É crime de responsabilidade eleitoral, crime de improbidade administrativa, crime de falsidade ideológica, crime de obstrução à justiça, crime de desobediência, crime de extorsão. Crime de extorsão, esse o PT se aprofundou e realmente o PT aprendeu a fazer isso muito bem. Lá atrás, quando a presidente era presidente do Conselho da Petrobras e fez vista grossa com Passadina e foi ungida pelo seu criador, presidente da República. Será que naquela época ela já não sabia das práticas bandidas e criminosas que o PT se utilizava para arrecadar recurso para a campanha? Que foi o que começou lá em Santo André. E a prática bandida culminou no assassinato do prefeito Celso Daniel. Pois bem, a presidente Dilma, sabendo disso, deveria ter sido vigilante e deveria ter querido saber cada tostão que entrou na campanha dela, qual fosse a origem. Mas ela não quis saber. Ela preferiu aprofundar essa relação promíscua com as grandes empresas, pois ela mostrou que não estava bem intencionada com esse país. Aí chega o ministro Cardoso aqui para fazer a defesa da presidente. Ele praticamente a destituiu do cargo de presidente da República. Nas entrelinhas de sua defesa, ele caracteriza a presidente como incapaz, como irresponsável. Mas a senhora foi e é responsável, sim, por tudo que fez a essa nação.
Vamos trazer as pedaladas para a realidade, porque a senhora está afastada da realidade. A senhora está trancada no palácio, fazendo uma retórica vazia para ludibriar o povo brasileiro. Mas vamos para a realidade. E a realidade, a gente tem mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Isso é 40% da população. São mais de 50 bilhões de reais de dívida. E sabe quem são essas pessoas? São as vulneráveis, aquelas que recebem de 1 a 2 salários mínimos. E sabe quem faz parte desse universo? As pessoas com deficiência. Senhora presidente, eu falei olhando nos seus olhos o porquê que eu entrei na política. Eu entrei na política por gratidão por tudo que minha família conseguiu fazer com que eu tivesse. Eu entrei na política por amor ao próximo, para fazer o bem, para ajudar as pessoas. E eu continuo com profunda gratidão, porque o Brasil apostou em mim, apostou na minha força de trabalho, na minha força de transformação, mesmo sem mexer braços e pernas. E eu vou dizer para a senhora o que está acontecendo com a pessoa com deficiência nesse país. Prestem atenção, deputados do norte e do nordeste desse país. Uma criança no Maranhão, por exemplo, ela demora 5 anos para receber uma cadeira do SUS, uma cadeira de rodas. 5 anos ela fica fora da escola. E quando a cadeira chega, não serve mais. É dinheiro jogado no lixo. A senhora, presidente, teve muito tempo para consertar isso. E vem com esse mantra mentiroso de pátria educadora. Uma criança, isso é crime contra a nossa Constituição. As pessoas com deficiência nesse país têm que ferver sonda, porque o sistema de saúde não distribui para fazer xixi e elas ficam com infecção. E o que a gente vê pelo Brasil, que é o dia a dia do meu gabinete, são pessoas cheias de feridas, jogadas numa cama, olhando para o teto. Crianças, jovens, adultos que poderiam estar produzindo por esse país. Enquanto isso, seus correligionários devorando o governo e eu assistindo dia a dia, seus correligionários se lambuzarem deslumbradamente do banquete oferecido pelo Partido dos Trabalhadores. Sabe o que aconteceu com as pessoas que têm deficiência visual nesse país, que conseguiram chegar na escola? O material didático só chegou em outubro. E isso vem se repetindo ano a ano. Presidente Dilma, eu tenho curiosidade de saber se a senhora acredita na senhora mesma. Porque não é possível que acredite. Esse Congresso tem obrigação de trabalhar para devolver o Brasil para os brasileiros. E nunca que nesse país ser eleita pode ser escudo para corrupção e impunidade. Portanto, dona presidente, a senhora deve desculpas a essa nação, desculpa ao povo brasileiro. Ok, depois da deputada... Bom, esse vídeo é de 2016, né, lá na votação. Tem outro vídeo que é, acho que de 2018. Coloca ele também, Renê. O vídeo do Facebook dela. O do Facebook, aquele que começa com uma tela azul. Instagram, Facebook, não sei. O prefeito de Santo André foi assassinado. O
empresário Ronan Maria Pinto fazia parte da quadrilha que extorquia empresários e que culminou no assassinato do prefeito. Tendo informações sobre quem mandou matar o prefeito, começou a chantagear o ex-presidente Lula, o Gilberto Carvalho e o José Dirceu. Aí sabe que incomodou o ex-presidente Lula? Porque ele foi lá na Chain, através do amigo dele, Bumlai, e pediu um empréstimozinho para calar a boca do Ronan. Com esse empréstimo, o primeiro de 6 milhões, ele comprou o Diário do Grande ABC, que é o jornal lá de Santo André. E segundo consta, mais 6 milhões vieram aí para ele terminar de pagar a dívida. O senhor não consegue enxergar a ligação? O senhor gostaria de um PowerPoint para explicar melhor? Essa é a Mara Gabrilli, a vice na chapa da Simone Tebet. E ela é aqui de Santo André, gente. A Mara Gabrilli, a família dela é aqui de Santo André. Não é? Minha coincidência, eu também sou de Santo André. Bom, que a gente faz? Eu falo da história de por que ela tem esse ódio ao PT? Eu acho que é bom lembrar também, além dela ter, obviamente, né, votado, como a gente mostrou no vídeo, votado sim ao impeachment da Dilma, e com essa voz dela, assim, aquela coisa, né? Ela está numa ironia, né? Ela está falando tudo aquilo e ela está numa ironia. Aliás, nos 2 vídeos ela é bastante irônica, né? Então, depois de ter ajudado a tirar a Dilma, né, óbvio, ela, junto com os outros golpistas, votou, sim, a reforma trabalhista e a PEC do teto dos gastos, né? Então, você vê que ela está muito preocupada com o povo brasileiro. E com os deficientes também, né? Porque, assim, ela está falando aí da sonda. Só que, assim, tipo, eu sou da área da saúde, eu sei o que aconteceu, está acontecendo com a área da saúde depois do teto de gastos. É só corte de dinheiro, só corte de verba, né? E se não tinha sonda, agora não tem nem médico, não tem remédio para dor de cabeça, para dipirona, nada, não tem nada, né? E eu queria dizer assim, né? Que se uma mulher quer entrar na política para fazer o bem para o próximo, não entra no PSDB, gente. Não é no PSDB que uma pessoa que quer fazer o bem para o próximo, né? Apesar de que ela está no partido certo, né? Porque fazer o bem para o próximo é coisa do PSDB, né? Caridade é com o PSDB. Agora, revolução, socialismo, dignidade para todo mundo é com o PCO, né? O Partido Revolucionário, de verdade, né? Bom, deixa eu contar aqui a historinha da Mara Gabrilli. Vou tentar resumir, porque o negócio é grande, viu, gente? É assim, a Mara Gabrilli, vou até puxar aqui, porque eu não consigo guardar o nome inteiro do pai dela, né? Você pegou a foto aí dele, ou... É o seguinte, essa história aqui é lá do segundo mandato do Celso Daniel, que foi aquele prefeito de Santo André, que quando ele foi reeleito, né, em 2000 deixa eu achar aqui, o Celso Daniel morreu, né, acho que 2 de janeiro de 2002, se não me engano, né? O pai dela, ele era dono de uma viação aqui chamado Viação São José, né? Ônibus de transporte coletivo. Estou tentando achar aqui que o pai dela chamava Luiz Alberto Ângelo Gabrilli Filho, e essa aviação São José, ele tinha junto com o sócio que chamava Sebastião Passarelli. Na época aí, 1965, as empresas elas eram assim mais familiares, né? A história
dos transportes coletivos. Esse é o pai dela, tá, gente? Essa fotinho aí era de quando ela ainda não tinha sofrido o acidente dela, que deixou ela tetraplégica. A história aqui de transporte coletivo em Santo André ela é bem grande, né? Então, no início, tipo, lá tinha o cara que tinha uma jardineira, né? E ele dirigia, ele cobrava, ele limpava, ele fazia manutenção, não sei o quê. Aí depois a coisa foi crescendo, mas até esse período aí do pai da Mara Gabrilli, né? A administração era familiar. Então, trabalhava na aviação ele e 2 irmãos, um casal de irmãos da Mara, né? E como vocês sabem, essa coisa de transporte coletivo é uma máfia, né? Até hoje, esse negócio é uma máfia. E eles começou a crescer o negócio, ele fez uma outra parceria aí com o Ronan, que ela diz aí que é amigo do Lula, mas o Ronan era sócio do Gabrilli, né? E o Celso Daniel, ele, no primeiro mandato dele, ele cuidou mais das questões de saneamento básico, educação, saúde e tal. No segundo, ele começou a mexer com a coisa do transporte. E também de deixar a cidade bonita, porque eu lembro bastante disso. A gente tem bastante área urbana que tem bastante árvore, plantas com flor, tal. Tem épocas do ano que o centro... Agora o negócio já está ficando degradado de novo, mas era bem bonito. E a ideia era tirar o aspecto de cidade... como fala, industrial, que Santo André sempre teve, que sempre, né? Antes, né? E aí começou a mexer com a questão dos transportes. Foi quando ele criou um projeto aí para fazer uns troncos, né? Então, tinham 4 troncos que teriam, mas no final só ficou no mandato dele, que seria dele, né? Que daí o João Avamileno, que era o vice dele, assumiu quando ele foi morto. E esse tronco, que é o daqui de perto da minha casa, que eu moro perto da Vila Luzita, aqui na primeira rua, né? Que é o terminal Vila Luzita. Como funciona? Santo André é muito grande, né? Então, tem os ônibus dos que vêm dos pontos distantes do fundo da cidade, né? Do interior, chegam nesse terminal, que aqui é periferia ainda, né? E aí as pessoas pegam um outro ônibus, faz como falam, uma baldeação, só que sem pagar outro ônibus. Tipo quando a gente faz no trem metrô, né? Então, só que são ônibus maiores, aqueles ônibus duplos, eu não sei na época se era, eu sei de hoje, são ônibus duplos, e tem uma parte do caminho que é só para ônibus, então é mais rápido, né? Mas hoje em dia, nos horários de pico, ainda é mais rápido, mas não é tão rápido, porque tem um pedaço que daí chega no centro, né? Que daí é comum, não tem uma via só, né, para o ônibus, única, mas ainda assim dá uma melhorada, né? Só que para fazer isso, né, gente, já mudou as coisas, porque assim, pensa, veio lá do cara que era o dono da jardineira, depois aumentou, o cara tinha uma empresa familiar, aí foi fazendo mais, juntou com outro, né, tipo no caso, aí fez não lembro o nome, mas uma empresa aí eles tiveram que fazer algumas mudanças para concorrer. Antes não tinha tanta concorrência, passou a ter mais concorrência, né? E o negócio cresceu, chegou uma hora que eles foram perdendo terreno para grandes empresários do ramo, né? E aí o pai da Gabrilli denunciou que eles, por 5 anos, foram forçados a pagar propina para a prefeitura para poder trabalhar. Aí uma questão que fica para mim é assim, como assim forçou? Por que ele esperou 5 anos para denunciar, fazer essa denúncia, né? Porque daí ele diz que na denúncia dele, da outra irmã dela, tudo, que eles
sofriam retaliações, ficaram 2 meses sem pagar e sofria retaliação da prefeitura. Bom, fez essa denúncia, né? E aí ela, em todo lugar que ela vai, ela faz isso aí, fala que o PT que mandou matar o Celso Daniel, porque eles descobriram, né, o pai dela e esse pessoal, e aí o dinheiro dessa propina ia para a campanha eleitoral do PT Nacional, que no caso era a campanha do Lula, né? Então, na verdade, o pessoal aqui de Santo André fala o seguinte, que na verdade o Celso Daniel estava acabando com essa coisa aí, com essa mafiazinha aí dessas famílias que estavam sempre ganhando as concessões, né? Então, fala-se de tudo. A Gabrile, todo lugar que ela vai, ela fala disso daí, que o PT matou o pai dela, porque ela diz que o pai dela ficou doente por conta do PT. O pai dela ficou doente, ficou 10 anos lutando aí, câncer, coisa e tal. Agora, outra coisa que me chamou a atenção na pesquisa que nós fizemos é que, apesar de tudo isso, ele só vendeu a empresa dele em 2008 ou 2009. Né? O negócio começou em 97. Né? Foi, segundo, né? Foi piorando, ficou 5 anos aí, pagando propina, depois... Né? E aí diz que foi traído pelo Ronan, que o Ronan que recebeu dinheiro do Lula para comprar o diário do Grande ABC, que é desse Ronan até hoje, né? E aí ela não perde a oportunidade de falar, tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, ela fez uma matéria para a revista Trip quando o pai dela morreu, né? Aí nesse artigo ela diz o seguinte, abre aspas, aquele que durante anos me acompanhou, me levando para esquiar, andar de moto, barco, helicóptero, jogar tênis e conhecer o mundo. Aquele que tomava café da manhã comigo e domingo pegava um de seus ônibus e me levava junto com meu irmão para passear. Aquele que sempre foi muito querido e admirado, agora estava doente e tinha a vida roubada. Aí ela fala sobre entrar na política. Foi nesse período que ingressei na política, sempre procurando ser a antítese da política suja que adoeceu meu pai. Como se eu pudesse apagar tudo de ruim que fizeram para ele através de uma política do bem, de uma conduta impecável, capaz de extinguir o jogo podre que açoitou minha família, a cidade de Santo André, e resultou no mensalão brasileiro. Então, isso aí foi quando o pai dela morreu. E vocês viram aí, né, que em 2016, 2018, agora no começo do ano, essa coisa do Celso Daniel, quando o Lula saiu da cadeia aí, o PCO, inclusive, começou a pressionar para ele ser presidente, né? Essa coisa do Celso Daniel começou a vir de tudo quanto é lado, e em janeiro, inclusive, a Globo fez uma minissérie, né? Que eu não assisti, né? Mas eu peguei informações aí, que é exatamente isso, uma minissérie que foi feita para botar na cabeça aí a pulga, né? Bem grande, né? Aquelas pulgas desse tamanho, dizendo aí que a culpa é do PT, né? Do Lula, do PT. O que mais? Bom, foi muita briga por conta desse projeto aí, porque todo mundo queria pegar, né? Porque ia aumentar os lucros, todo mundo queria, os empresários do ramo aqui de transporte de Santo André, veio de gente de outras cidades,
de Suzano, de outros lugares de São Paulo concorrer. O pai dela fez um consórcio com esse Ronan Maria Pinto, né? Que era o consórcio Nova Santo André. E eles venceram essa concorrência, que é a tal que ela fica falando que eles pagaram propina durante 5 anos. Que é também interessante, né? Ele venceu e diz que foi propina. Então, assim, não era uma pessoa tão inocente assim, né, gente? Esse pessoal não é inocente. A gente sabe que tem muita coisa por trás dos transportes coletivos aí. Essa é a historinha aí. A filha do Celso Daniel, Negras Tormentas, eu não sei se culpa, mas o irmão dele, que está no PSOL, culpa. Mas tem uma coisa que, para mim, é muito importante de pontuar. O governo de São Paulo, há 30 anos ou mais, é do PSDB. Quem investigou esse caso é a polícia do PSDB. Se tivesse alguma coisa contra o PT, não ia escapar, gente. Para mim, desde sempre, eu tenho essa questão comigo, né? Eu particularmente, depois de tudo isso aí que eu pesquisei, que a gente pesquisou no coletivo, fico mais propensa que primeiro que a polícia fez de tudo para identificar aí, o PT nessa história não conseguiu, né? A polícia do PSDB. Se tinha alguém que estava muito puto com o Celso Daniel, eram os empresários, né? Eram os empresários que não estavam mais conseguindo ficar com todo o transporte coletivo da cidade, que é uma cidade muito grande, porque veio os capitalistas mais ricos aí, né? E concorreram com eles. O Renê está colocando aqui que o único movimento de utilidade da vice é fazer ilações de Lula como bandido, né? Passo a palavra. A Stefânia aqui também. Quer falar, Stefânia? Eu posso começar a comentar? Não, primeiro, sim, né? Eu igual tinha até comentado já com a Simone, eu já tinha ouvido falar nela, mas eu não tenho nem paciência de ver tanta baboseira. Inclusive, ela parece que ela fala, não sei se ela queria falar, não teve aquele negócio de passadena, ela falou passadida. Passadina. Ela, assim, você vê que aquele discurso totalmente, como a gente fala, conservador, né? Que é discurso bolsonarista, né? De família, aquela coisa toda, aquele show de horrores que foi esse processo de impeachment aí, essa bandeira brasileira enrolada, quer dizer, é uma mulher de direita, conservadora, na cara que é bolsonarista, com certeza votou no Bolsonaro, não sei a ligação dela com Bolsonaro, e vai entrar nessa chapa que vai ser a chapa identitária por excelência, né? E ainda, além de mulher, ainda é cadeirante, né? Quer dizer, ainda vai ter mais um apelo demagógico, né? Então, isso que ela comentou aí, né? Que agora também chama atenção. Ela tem essa questão direta aí de acusações, né, contra o Lula, porque ela é de Santo André, o pai envolvido na questão do Celso Daniel, e ela já fala disso há muito tempo, então, com certeza, a gente vai escutar muita coisa disso aí. E, quer dizer, uma direitona, né? Agora a gente tem que ver, assim, quem da esquerda vai cair nessa armadilha aí. É uma armadilha, com certeza. Vamos ver, né? Igual o Rui fala mesmo, a gente não sabe o futuro. O que é que vai acontecer mesmo, né? Mas a gente está percebendo que tem um movimento aí que vai ser para
para o pessoal cair. Eles estão pegando o pessoal mais, vão procurar o pessoal mais progressista, essa direita que não sabe que é direita, né? Que se acha de esquerda porque é feminista, são as feministas que votaram, que era a favor da Dilma, da derrubada da Dilma, e acha que é de esquerda. Então, vai ter muita coisa aí. Isso aí está indicando mesmo que vai ser uma coisa que a gente tem que ficar de olho mesmo. Agora, uma coisa, só voltando um pouquinho à vaca fria, eu estava pesquisando aqui sobre o cafetinagem, né? Voltando lá no Fatal Model, que na verdade, é o crime de lenocínio. O nome técnico é lenocínio. E é crime no Brasil, né? É crime. A prostituição parece que não é crime. Eu fiz uma pesquisa aqui rápida, tá? Para a gente aprofundar. Mas o lenocínio é crime. E só rapidinho, a definição de lenocínio. Lenocínio é uma prática criminosa que consiste em explorar, estimular ou facilitar a prostituição sob qualquer forma ou aspecto, havendo ou não mediação direta ou intuito de lucro. O lenocínio compreende toda ação que visa facilitar ou promover a prática de atos de libidinagem ou a prostituição de outras pessoas, ou dela tirar proveito, que é um grave problema social. Quer dizer, como que esse pessoal consegue passar em cima disso tudo? Igual o Uber passou da legislação de transporte, né? Voltando aqui à questão, mas desculpa, eu só fiz um parênteses para a gente depois pensar, né, sobre isso, que eu estava pesquisando aqui. Mas é isso, essa chapa aí, ainda bem que o PCO está lá alertando, né? E é o único partido que eu vejo falando, alertando. Não estou vendo ninguém mais observando essa chapa aí, né? Que todo mundo está achando que é uma chapa que inócua. Vão ver o papel dela, né? Qual que vai ser o papel dela? Boa coisa não vem aí, com certeza. Dessas mulheres, né? Entre aspas. As mulheres bolsonaristas, né? Que mulher é essa, né? É a impressão, não, a impressão que passa quando você vai ver os vídeos dela é que ela já colocaram ela na política para justamente falar, atacar o PT com esse tom de com esse tom de moça do vítima, moça vizinha do lado, né? Como fala é tipo aquele tom familiar, né? Ai, porque o PT fez muito mal ao meu pai, para tentar fazer com que as mulheres de classe média se identifiquem com ela, assim, né? Nesse, porque meu pai era um homem muito sério e o cara ia lá ameaçar ele, não sei o quê, naquele tonzinho assim. Você vê que, com certeza, ela já entrou na política, já colocaram ela lá pensando nisso, né? Não vamos fazer, né? Você vai tentar fazer com que as mulheres se identifiquem, né? Com alguém assim. É isso, né? Atacar o PT num tom um pouco assim familiar para a classe média, né? E outra coisa que chama atenção também é da onde que ela vem, né? Que ela é claramente uma pessoa da burguesia, porque as viagens pelo meu pai que me levava a andar de esqui, que dirigia um de seus ônibus, levava para, quer dizer, não mas ela fala isso num tom. Mas ela fala isso num tom assim, num tom meio classe média, entendeu? Aí é que tá o negócio. Mas classe média, mas tudo que ela coloca lá é de classe média alta. Esqui, para esquiar, para viajar pelo mundo, para não sei o que, Quer dizer, é uma pessoa. Tem nada a ver, quer dizer. Classe média não tem nada a ver com a classe trabalhadora, uma mulher dessa. Não tem nada a ver. Nada. Óbvio que não, mas enfim, né? Ela já foi colocada lá com essa proposta demagógica, com certeza, né? Chamaram ela para entrar na política já com esse viés, né?
E colocaram ela aí, né, para derrubar o Lula mesmo, né? Para vir com essa história aí do eu não consigo ver. Sinceramente, se o jogo for limpo, eu sinceramente não consigo ver o pessoal apoiando ela, assim. Se for limpo, né? Se realmente. Mas não é limpo, né? Quando que vai ser limpo? Não, porque... mas limpo no sentido que eu tô dizendo fazer as pessoas de esquerda, seja lá até mesmo o PSOL, se converter para apoiar essa chapa aí, eu não acho que... Você acha? Não é possível, não. Não acho. Mas se for Bolsonaro... jogar sujo de outra forma, mas... Não, eu consegui converter esse pessoal para votar nelas. Eu acho que o pessoal do Bolsonaro, tudo bem, que é o pessoal mais da esquerda, sinceramente. Não, mas o objetivo não é votar, o objetivo é tirar o Lula. Tira o Lula, fica Simone Tebet, Mara Gabrilli, cadeirante, com o Bolsonaro. O pessoal vai votar em quem? Sim, é isso que eu tô falando. Sim, contra... A ideia é essa, a ideia é derrubar o Lula para entrar ela e o Bolsonaro, elas e o Bolsonaro, e aí o povo votar nelas. Mas não vai ter isso. Duvido que qualquer uma das identitárias que eu conheço não vão votar nelas, duas dizendo que mas elas são mulheres e não sei o quê. Eu acho que no sentido, não. E é o mal menor. Vai ser o mal menor elas duas. Vai ser o mal menor. Não porque ela seja mulher, mas votar... porque elas são mulher também, Stefânia. E outra coisa, vão dizer, numa eventualidade, elas e Lula, vão dizer. Olá, gente. O jogo vai ser também muito baixo. E você pode ter certeza, do mesmo jeito que muita feminista aí, que acha que a esquerda foi a favor do impeachment da Dilma. Ué. Tem muita gente aí que fala que é de esquerda, que não é bolsonarista, mas que o negócio é que é antipetista. Até hoje eles têm essa questão que o Lula realmente é... O cara do PT que acabou o impeachment, daí um mês ele falou, temos que virar a página do impeachment, o cara do próprio PT. Uai! Essa gente é capaz de tudo, são tudo cobra, e essas duas são muito cobra. Tem que ficar de olho, tem que observar bem. Tem as mulheres que ela... Então, o Renê estava falando que ela tem pessoas, né? Porque ela é tetraplégica, ela é totalmente dependente, né? Pode ver que ela tem uma cadeira ali que levanta, ela está sempre com os braços assim, apoiada em alguma coisa. Eu não sei se ela tem apoio de cabeça. Pode ver que no outro vídeo essa mulher tem sempre 3 ou 4 junto com ela, que inclusive o Renê falou que são fornecidos, né? Ela é senadora, né? Então tem aí. Ela é senadora, essa mulher? Nossa Senhora. E outra coisa, gente, a gente já percebeu que fazendo pesquisas no Google, muita coisa sobre ela já sumiu. Por exemplo, as coisas que ela votou aí nos últimos tempos, aí, enquanto senadora, antes ela foi vereadora, se não me engano, que as coisas estão sumindo, mas a gente vai vasculhar. Nós vamos vasculhar. E vai pegar também muita gente da direita, claro, né? As mulheres da direita, a direita que se acha que é bolsonarista, mas que se acha superior, assim, moralmente superior. Falou que ela foi deputada. Deputada ela foi, antes de ser senadora, ela foi deputada. Por isso que tinha um negócio lá. E como é que ela conseguiu essa votação toda para senadora, hein? Eu, por exemplo, não conhecia. Aí ela deve ser mais popular. Cadeirante, ela deve ter esse apelo aí. Ela tem esse apelo aí. Eu vi no Facebook dela várias pessoas falando. Não, na verdade, o que se fala é que quem que é esse cara aqui? Essa eleição em que ela foi eleita aí, no cargo para senadora, Bolsonaro.
é dessas misteriosas, assim como o caso da Dilma em Minas Gerais. Na verdade, quem estava na frente era o Eduardo Suplicy, e ela estava em terceiro lugar, parece, e de repente ela ganhou. Ela pulou. Não entender muito, falar A Dilma aqui foi muito louco, porque ela era certa. No caso dela foi a mesma coisa. Era o Suplicy que ia ganhar, e aí, de repente, ela ganhou. Mas a gente não pode falar muito sobre isso, né? Não, a gente só está lembrando que, por exemplo, em Minas, a Dilma estava na frentíssima, estava assim, disparada. Todo mundo ia votar na Dilma e ela perdeu. E o Zema? O Zema, que uma semana antes da eleição, ele estava com 2%. Aí ele foi num programa da Globo, falou que ia votar no Bolsonaro, que o voto dele era do Bolsonaro. Uma semana depois ele ganha a eleição. Não sei se teve segundo turno, acho que teve segundo turno. Mas aí ele vai para o segundo turno, estava 2%. Uma semana antes da eleição. Então, e ganha a eleição. Quer dizer, é uns mistérios, né? Vamos dizer, são os mistérios, né? São mistérios. Aqui em São Paulo, é isso que a Estefânia falou. Era o Suplicy que estava na frente, estava também, e o Suplicy para perder em São Paulo é um negócio meio complicado. Que ele teria todo mundo. E aí ele perdeu e ela ganhou, né? Outro mistério. Esses mistérios. 2018 foi cheio de mistério, né, gente? Muitos mistérios. E não é à toa que essa campanha toda, né? Da lisura das eleições, vamos dizer assim, porque o negócio parece que funcionou muito bem em 2018, né? Então, como é que fala? Não se mexe no time que está vencendo. Mas são mistérios mesmo. E a melhor coisa que teve, bem, eu nem vou falar muito desse assunto, né? Não é para falar. Tabu, é um assunto. Ao vivo está dizendo assim que quem ganhou, né, foi Zema, Witzel, Ibanez, Janaína, Pascoal. 2018 foi um show de horrores, né, gente? Foi o mistério, alguma coisa. Aí a gente começa a acreditar que tem outros mundos mesmo. Os mundos espirituais. Informação aí, Estefânia, para dar para a gente, que a gente, essa semana. Acho que já foi dito tudo. Então, companheiros, vamos fazer aqui nossos finalmente. Lembrar todo mundo que nós já estamos com a Universidade Marxista de volta, a História do Brasil já começou às terças-feiras. Quem não está inscrito, se inscreva, porque é um curso extremamente importante para você entender o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, porque, assim, para falar do Brasil, o Rui está falando do mundo, né? Muito, muito interessante, muito bom. E é importante para você entender a política, a geopolítica, nossa história, por que as coisas estão, essa bagaceira toda. E também relembrar todo mundo do Congresso, 11º Congresso Nacional do Partido da Causa Operária, que vai acontecer aqui em São Paulo, e pedir a todo mundo aí que puder colaborar comprando uma rifa do Vai para Cuba. Se não tiver quem levar, leva eu. A Silvia vai a cair a qualquer momento, que a bateria dela está no fim, mas a gente está acabando, então tudo bem. Se quem quiser puder comprar uma rifa, para a gente vai financiar, porque as pessoas não vão pagar inscrição para participar, né? E a gente está trazendo pessoas militantes, filiados, simpatizantes do partido, de todos os lugares do Brasil, né? Então, por exemplo, já tem gente que vai ter que sair amanhã da sua região para chegar aqui na quinta-feira, né? 3 dias, 2 dias aí. Então, a gente precisa de dinheiro para financiar tudo isso.
Então, é ônibus, é alimentação, é hospedagem, materiais que nós vamos usar, aluguel do lugar que a gente vai fazer a conferência. Então, seria muito, muito importante que vocês pudessem acessar o vaipracuba2022.com.br e compre uma rifa lá, gente. Sabe que a gente não recebe dinheiro da burguesia, do IRE, não recebe aquele dinheiro que os partidos recebem, porque a gente está na cláusula de barreira. A gente vai receber uma miséria de dinheiro para as eleições, que mal dá para fazer os nossos materiais de campanha, né? Então, seria muito, muito bem-vindo que vocês patrocinassem, né? Que os nossos simpatizantes, filiados, militantes financiassem a nossa conferência, 11º Congresso Nacional do PCO. Beleza? Muito obrigado para todo mundo que está no chat, para a Silvia que caiu aí, que a bateria dela acabou. Agradecer a Estefânia e o nosso companheiro aí, o Renê, que está na produção, fica dando uns toques aqui do lado para a gente, né? É isso aí. Boa semana para todo mundo. Tchau, Estefânia. Tchau. Vai pra Cuba, negão! Justamente por isso, os comitês de luta contra o golpe estão promovendo a ação entre amigos Vá para Cuba, em um sorteio a ser realizado no próximo dia 29 de julho. Você pode participar, a sua participação é fundamental para a construção da luta contra o golpe de Estado, contra os coxinhas, a luta em defesa de Lula presidente, enfim, adquira já a sua ação entre amigos no valor de R$50. É importantíssima a sua participação, divulgue, vá para Cuba junto com os companheiros do PCO. Grande abraço! Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.